Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, esse é o Legislação. Estamos voltando aqui com o nosso curso de Direito Processual Civil. Hoje veremos a aula 5. Estamos voltando aqui com esse novo formato. Estamos testando esse novo formato para ver a aceitação de vocês. É importante que vocês, após verem esse vídeo, comentem aí, deixem aí uma mensagem nos comentários dizendo se preferem assim ou volte como era antes. Então, hoje, aula 5, que veremos na aula de hoje, elementos da ação. Hoje aqui é uma aula mais teórica, vai ser uma aula mais curta porque esse conteúdo não é muito grande. Esse aqui vai ser a base, o alicerce aí para entendimento da matéria. Então, elementos da ação é o que veremos na aula de hoje. Então, vai assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ajude outras pessoas. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Elementos da ação, aula 5 aqui do nosso curso de Direito Processual Civil. Então, quais são os elementos da ação? Elementos da ação são as partes, a causa de pedir e o pedido. Isso aí são os três elementos da ação. E para que eles servem? Eles vão servir para individualizar a ação. Elas evitam que as mesmas partes levem até o Poder Judiciário a mesma demanda outrora já decidida. Então, para isso que serve os elementos da ação. Elas evitam que as mesmas partes levem ao Poder Judiciário a mesma causa de pedir, pedindo a mesma coisa. Para isso que serve os elementos da ação. Elas vão individualizar aquela lide. Continuando aqui. Agora vamos discorrer aí sobre os três elementos da ação individualmente. Vamos passar por cada um deles. As partes. Então, quem são as partes aí da ação? Aí é mais fácil, é bem mais simples, né? As partes do processo são quem? Autor e réu. Autor, a parte ativa, e o réu, a parte passiva aí do processo. Pode haver singularidade de partes e a pluralidade de partes, tanto em um polo como em ambos os polos. Isso aí pode ocorrer. Singularidade de partes, apenas um sujeito em cada polo da ação. E a pluralidade de partes é quando mais de uma pessoa estiver litigando em um dos polos do processo. Então, quando tiver mais de uma pessoa litigando em um dos polos, teremos um litisconsórcio, uma pluralidade de partes em um dos polos da ação. Então, as partes aí bem simples, autor e réu, e ele pode ser singular ou plural, né? Singular quando só um sujeito em um dos polos, ou quando haver a pluralidade de partes em um dos polos, formando um litisconsórcio. Prosseguindo aqui. Próximo elemento da ação, causa de pedir. Para entendermos o que é a causa de pedir, vamos responder uma pergunta. O porquê estou pedindo aquilo? Respondendo isso, entenderemos o que é a causa de pedir. O porquê estou pedindo aquela coisa ao Poder Judiciário. Então, no Brasil foi adotada a teoria da substanciação. Ela vai fazer o quê? Ela vai dividir a causa de pedir em duas. A causa de pedir vai ser dividida em causa de pedir remota ou causa de pedir próxima. Causa de pedir remota são os fatos, o que gerou aquela lide, né? É a descrição do fato que deu origem à lide. Você vai descrever lá na petição inicial o que aconteceu no mundo dos fatos. Qual a situação que fez você levar aquela demanda ao Poder Judiciário. Essa é a causa de pedir remota, é a descrição dos fatos. E a causa de pedir próxima são os fundamentos jurídicos do pedido, é a retirada da norma do abstrato para o concreto, substanciando o pedido do autor. É trazer ao processo a norma que embasa o pedido. Então, você vai colocar lá na petição inicial qual a norma jurídica que fundamenta aquele seu pedido. Então, qual a norma do ordenamento jurídico brasileiro vai dizer que você tem aquele direito. Então, adotada no Brasil foi a teoria da substanciação, que se divide em causa de pedir remota e causa de pedir próxima. Causa de pedir remota são os fatos que deram origem àquela lide. É a descrição
dos fatos que ocorreram no mundo real. E causa de pedir próxima são os fundamentos, é você levar aí o embasamento jurídico ao processo. Não foi adotada no Brasil a teoria da individuação. O que dizia a teoria da individuação? Ela dizia que não era preciso você discorrer sobre os fatos lá na petição inicial. Só era necessária a apresentação dos fundamentos jurídicos do pedido. Então, essa teoria aí da individuação não foi adotada pelo Código de Processo Civil. Ela adotou a teoria da substanciação. Agora eu vou trazer um exemplo para vocês aqui e no exemplo a gente vai poder observar aí os fatos e os fundamentos jurídicos. Vou trazer esse exemplo lá da nossa aula de Direito Constitucional. Então, vamos a ele. Digamos que você seja proprietário de um mercado, né? Então, um mercado lá conhecido no seu bairro. Aí você tem um desafeto. Esse desafeto trabalha em um jornal aí de grande circulação na sua cidade. E como forma de prejudicar você, ele vai e faz uma reportagem cheia de inverdades, falando que você é racista, que você trata mal os seus clientes, que você vende produto vencido. Então, aí ele publica essa reportagem, causando vários transtornos a você. Você vai ter um prejuízo financeiro, porque o movimento no seu mercado vai cair. Digamos que venham pessoas tomar satisfação, porque ele falou que você é racista, essas pessoas vão lá tomar satisfação, lhe insultam, lhe agridem. E digamos que depois de tudo isso você fica cansado e tenta vender o seu estabelecimento e não consegue vender. Por quê? Porque ninguém quer comprar um estabelecimento assim, né? Com uma má reputação. Então, você vai ao Poder Judiciário e requer tanto direito de resposta como indenização material, moral e a imagem. Indenização material por quê? Porque aquela reportagem causou aí perda de faturamento do seu estabelecimento. Indenização por dano moral, por quê? Porque por conta daquela reportagem, várias pessoas foram tomar satisfação lá no seu estabelecimento. E indenização por dano à imagem, por quê? Porque ela feriu a imagem lá do seu estabelecimento. Ela feriu a reputação, causou dano à reputação do seu mercado, né? Então você vai poder ir lá ao Poder Judiciário requerer tanto direito de resposta como indenização material, moral e por dano à imagem. É isso que diz a Constituição. Agora vamos destrinchar a causa de pedir aí no nosso exemplo. Então, quais são os fatos do exemplo que acabamos de ver? Os fatos são o evento que deu origem àquela lide, né? O fato de uma pessoa se aproveitar da sua profissão para prejudicar outra pessoa, prejudicar o seu desafeto. Ele aproveitou que ele era um jornalista e veiculou uma matéria causando danos ao dono do mercado. Então, causou danos materiais, morais e à imagem. Causou dano material por quê? Porque ele deixou de vender, né? Ele teve um prejuízo financeiro. Dano moral porque pessoas foram tomar satisfação na loja dele, e dano à imagem porque ele cansou, quis vender o seu mercado e não conseguiu. Então, aquela ação do jornalista causou um dano material, moral e à imagem do autor da ação. Então, esses aí são os fatos, é a causa de pedir remota. Então, o advogado do dono do mercado irá colocar os fatos lá na petição inicial, vai discorrer sobre os fatos que aconteceram no mundo real. E agora, qual é a causa de pedir próxima? Quais são os fundamentos que amparam aí o pedido do dono do mercado? Ele vai fundamentar utilizando a Constituição. Ele apenas precisa dizer que a Constituição, ela diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo e também a garantida indenização pelo dano material, moral e à imagem sofridos, né? Então ele vai discorrer lá na petição que o seu direito é amparado pela Constituição Federal e garante direito de resposta proporcional ao agravo e indenização por dano moral, material e à imagem. Só um detalhe aqui, ele não precisa discorrer exatamente como está o texto, copiar e colar. Ele apenas precisa dizer que a Constituição fundamenta o pedido dele. Por quê? Porque o juiz conhece o direito, iura novit curia. Não é necessário os dispositivos legais que fundamentam o direito. Basta a descrição das consequências jurídicas que a causa de pedir remota provocou. Então ele vai colocar lá que a Constituição
Federal do Brasil fundamenta o pedido dele e garante o direito de resposta proporcional ao agravo e também garante a indenização material, moral e a imagem pelo fato, né? E vai colocar o fato lá que deu origem a esse pedido. Então, iura novit curia, o juiz conhece o direito, basta você levar a petição qual a norma do ordenamento jurídico que embasa o seu direito e como ela se amolda ao fato que ocorreu no mundo dos fatos. Então, adotada no Brasil, teoria da substanciação. Prosseguindo aqui, último elemento da ação, o pedido. O que nos diz aí o Código de Processo Civil a respeito do pedido. Pedido é o objeto da ação, consiste na pretensão do autor aquilo que ele almeja do Poder Judiciário. É o que o autor quer, o que ele quer do Poder Judiciário. Então, é isso que é o pedido, é o objeto, é aquilo que ele almeja do Estado juiz. O pedido ele se divide em pedido imediato e pedido mediato. Pedido imediato é algo próximo, né? É a pretensão dirigida para o próprio Estado juiz, retirando da inércia e forçando a uma providência jurisdicional. É a providência que eu quero do Poder Judiciário. Então, quando você leva uma demanda ao Poder Judiciário contra outra pessoa, você quer o quê? Que aquela pessoa seja o quê? Condenada. Então, o pedido imediato é a condenação da outra parte. Então, o autor, quando leva a sua demanda ao Estado juiz, ele quer que o Estado juiz condene a outra parte. Então, esse aí é um exemplo de pedido imediato. E o pedido mediato é o objeto da ação propriamente dita, é o desejo de submissão do réu sobre o bem jurídico pretendido. É o que eu quero do réu. Então, após a condenação do réu pelo juiz, eu quero que ele condene o réu a fazer alguma coisa. Então, no nosso exemplo, ele foi condenado ao quê? A pagar uma indenização. O réu vai se sujeitar à decisão do Estado juiz e vai ter que pagar aquela indenização. Por quê? Porque ele foi condenado. Então, pedido imediato é a providência que eu quero do judiciário, do Estado juiz, né? Eu quero que ele condene o réu. E pedido mediato é o desejo de submissão do réu. Eu quero que o juiz condene ele a alguma coisa. Então, no nosso exemplo, eu quero que o juiz condene ele a uma indenização. Indenização material, moral e a imagem. Foram todos os direitos feridos aí pelo réu, no nosso exemplo, é claro. Então, pessoal, passamos aqui pelos 3 elementos da ação. Uma aula mais simples, uma aula mais rápida, mais teórica e sem muita dificuldade. Então, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações, principalmente o que você achou aqui da nossa experiência de hoje, né? O layout aqui das nossas aulas. Coloque aí no comentário o que você achou. Se prefere assim ou se prefere como era anteriormente. Mais dicas e informações no Instagram, @legislação. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula de exercícios, sempre 8 da noite. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.